Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A quem está aqui me assistindo agora, a gente vai falar sobre qual a melhor hora para meditar, porque sim, não bastasse todos os obstáculos que a sua mente já oferece, a hora também pode te dar uma bela de uma rasteira. Então vamos lá. Não sei se você é novo por aqui ou não, mas se você for, vou te pedir um grande favor para mim, e na verdade não é só para mim, é para o resto do mundo, porque quanto mais inscritos aqui, quanto mais pessoas dando seu joinha, quanto mais pessoas ficando junto, mais o YouTube entende que as pessoas têm que ver isso, daí elas veem, daí o yoga alcança mais longe, daí todo mundo fica mais feliz um pouco. Não sei quanto a você, mas eu acho que o mundo ia ser muito melhor se a galera praticasse e entendesse um pouquinho mais de yoga que tem a ver com autoconhecimento, e quando a gente se melhora, a gente melhora o mundo também. Mas o assunto hoje é qual a melhor hora para meditar, porque sim, existe isso sim, e na verdade não precisa ser nenhum gênio para adivinhar que essa hora é o período da manhã. Agora, não é apenas isso, eu vou te explicar exatamente o porquê, vou te ensinar o que acontece quando você não faz isso e vou te dar alguns macetezinhos para você pegar a melhor hora das horas, que assim, já vou adiantar, você não vai gostar muito dela não. Mas, se possível, assim, é o que vai jogar a tua meditação para um outro nível. Então vamos lá. Como eu já adiantei, a melhor hora para meditar é pela manhã, sim. Agora, talvez fosse melhor eu ter dito que, na real, é a madrugada, porque tem um horáriozinho tão especial, mas tão especial, que ele recebe um nomezinho todo bonitinho ali nos Vedas, que é da onde o yoga veio. São os textos sagrados da onde o yoga veio, certo? E esse nome é Brahma Muhurta. E esse horário é entre mais ou menos ali umas 3h30, 4 da manhã, até o sol começar a nascer. Então assim, é bem cedo mesmo. Agora, por que alguém deveria meditar tão cedo, caramba? Olha, várias razões. Primeira razão é uma razão biológica, ok? Você foi feito, embora a gente não acredite hoje em dia, porque tem um monte de luz, um monte de afazeiro, um monte de tarefa que não acaba mais, né, pelo dia inteiro, manhã, tarde, noite, a gente tem sim uma forma normal de funcionar. Para a grande maioria das pessoas, o nosso ciclo circadiano, ele pede que a gente funcione melhor, que a gente esteja ativo pela manhã, ele favorece isso. Quando você acorda e abre os seus olhinhos pela manhã e você recebe a luz do sol, o seu cérebro começa a dar um monte de ordens ali e uma delas é para poder liberar alguns hormônios e substâncias que façam você despertar. E esse horário é muito bom para a sua meditação, especialmente assim que você acorda, porque você não está ainda muito alerta, né? Você está justamente despertando. E esse contato que você tem com a realidade e essa memória, digamos assim, que você tem ainda está em você com o estado de sono, é muito legal para a meditação. Porque o estado de meditação é um estado em que você não está nem cá, nem lá, pelo menos quando ela se aprofunda. Então a primeira razão para você meditar de manhã é uma razão biológica, certo? Você funciona melhor de manhã para meditação. A segunda razão é justamente um estender dessa que eu já mencionei. Porque você está em contato com o estado de sonho e com o estado de acordado, com o estado acordado ao mesmo tempo, a sua mente ela ganha uma outra vibe. Por falta de palavra melhor realmente para você entender. Porque quando você está 100% alerta, conectado com os sentidos, conectado com o mundo à sua volta, você fica realmente preocupado com isso e as questões materiais, elas parecem bem mais importantes do que elas realmente são, ou tão importantes quanto elas realmente são, você que escolhe. E quando você está com sono lá no fim do dia, aí a sua mente já está desligando e isso pra gente realmente não vai interessar. Esse estadinho da manhã, assim, cedão, é o estado em que é uma junção, é uma transição de estados e até existem períodos do dia especiais também, chamados de Sandhya, e um deles acontece justamente logo antes do nascer do sol, quando começa a ficar aquele colorido bonito pra caramba, né? Existe um rosa, um violeta, um azul de vez em quando, dependendo. É dito, né, que esse horário da manhã, muito especial, ele é um horário de transição, em que coisas acontecem, né, digamos assim. E a sua mente recebe esse estado também de uma forma especial. Logo, se você
acordar, tomar um banhozinho, ou pelo menos lavar o rosto. E se você está nessa, de repente fazer uma oração, ou a sua prática de yoga, e depois for meditar, cara, realmente isso aí vai levar a sua meditação para um outro nível. Nunca mais ela vai ser a mesma coisa. E muita gente pergunta assim, mas cara, de manhã, mas né, como é que vai ser isso? Pô, será que não dá para ser tarde? Será que não dá para ser de noite? Né? Então vamos lá. Conforme o dia vai passando, normalmente, né, a gente pode falar todo mundo, mas normalmente a sua mente começa a ficar menos receptiva a tarefas, menos receptiva à atenção, ela fica meio de saco cheio, ok? É quase certo, né? Porque a ciência às vezes muda um pouco de opinião, mas já tem uns certos estudos dizendo que a gente aprende melhor ali por volta das 10 da manhã, 11, aí tem um intervalo, aí depois né, tem um novo intervalo ali na parte da tarde que você recebe muito melhor a informação. Mas lembrando aqui que meditação não é receber informação. Inclusive, a meditação ela não cria nada novo em termos de percepção de mente. Ela apenas revela para você coisas que já estão aí dentro de você. Então o fato é, sem querer ignorar né, ciência, neurociência, etc., até porque essas coisas são realmente muito difíceis de você pesquisar, o fato é que conforme o dia vai passando, você vai se tornando menos na vibe de realmente querer meditar. E aí que combina com perguntas que eu recebo também ao longo dos anos, né? E se eu recebesse 20 centavos por alguém, cada vez que alguém me perguntou isso, eu não ficaria rico não, mas uns 100 reais talvez. Mas, professor, então, pô, já estou ali na minha cama, posso meditar na minha cama? Não. Posso meditar deitado? Não também. Por que não? A sua cama, o seu quarto, na real, geralmente, ele já desperta na tua mente que, de novo, né, embora a gente não queira acreditar, a nossa mente é um animalzinho de hábito, a sua mente já começa a lembrar do estado de sono, ou pelo menos deveria, né? Porque é uma coisa, né, muita gente reclama que não consegue dormir, por quê? Chega no quarto, você tem atividade. Então, mas ela deveria entrar no seu quarto já ficar um pouco mais tranquila, à meia luz. Na cama, então, que é onde você dorme, né, seria um lugar que a tua mente se entrega ali de fato. Então não é legal. E deitado, então, nem se fala, porque o estado de meditação é um estado parecido com o de sono, quando ele se aprofunda. No começo não, no começo é meio bagunçado mesmo. Quem tentou meditar já sabe. É parecido, entendeu? Então se você já estiver deitado, muito confortável, tranquilão, olhinho fechado, o que vai acontecer? Você vai acordar no dia seguinte. Então eu não meditaria na minha cama e não meditaria no meu quarto, e muito menos deitado, via de regra. Mas se você tiver um cantinho no seu quarto especial para isso, beleza, tá? Então, assim, não sei se você estava fazendo alguma coisa que não era indicado. Então, se você meditava, né, noite ou tarde da noite ou madrugada demais, se você meditava em cima da sua cama, meditava deitado, coloca aí, eu queria saber, né, até para ter uma contagem aí, para eu poder ter uma noção, né, do que a galera anda fazendo por aí. De toda forma, como eu prometi, eu vou te dar algumas dicas de como que você pega esse primeiro horário da manhã. A primeira dica, talvez eu não devesse nem dar, porque, né, é tão óbvio, mas durma cedo. Mas talvez eu possa te dar algumas razões especiais de fato para você dormir cedo. Já que não vai ser pela meditação, se você não dormir cedo e não garantir pelo menos 7 a 8 horas de sono todo dia, o seu sistema imunológico vai ficar comprometido, isso é provado. A sua forma de absorver traumas do passado vai ficar comprometida, isso também é provado. A sua capacidade de aprendizado, de cognição vai ficar prejudicada. Então, assim, depois que eu vi, aliás, programas, né, estudos sobre isso, eu fiquei assustadíssimo e toda vez que eu durmo menos de 7 horas eu começo a dar uma pirada, entendeu? Mas é verdade isso, ok? Se quiser, depois você pesquisa aí, do seu lado. Então, a primeira dica é durma cedo. Por quê? Por causa de tudo que eu falei. Se não for para meditar, né, fica essa dica para vida. Segunda coisa, não só durma cedo, mas realmente esses benefícios aí vão acontecer pelo hábito de dormir cedo. E se você tiver dormir cedo e um hábito de dormir cedo, você também adivinhou, né? Vai também conseguir acordar mais cedo. Ah, meu Deus do céu, mas eu faço tudo o que eu posso e eu não consigo dormir cedo de jeito nenhum, por mais que eu tente. Para dormir cedo, tem que ir criando um hábito de dormir cedo. Como que você pode fazer isso? No que você chegar em casa, se possível, em algum horário,
começa a baixar as luzes e apagar as luzes da casa. Evita ficar com tela muito tempo na frente dos olhos de noite. Eu sei que às vezes é difícil, mas pelo menos coloca aquele filtrozinho de luz amarela que hoje em dia praticamente todos os telefones têm. Vamos dar uma procurada como que você faz isso para mudar a luz azul pela amarela, pelo menos de noite. E tente levar, se você mora com mais pessoas, tente levar todo mundo na mesma vibe. Que todo mundo possa contribuir com isso, que todo mundo comece a ter um momento mais silencioso, um momento mais tranquilo, as luzes mais baixas, né? Começa a se recolher em direção ao lugar onde você vai dormir, próximo da hora que você deseja, né? Chapar, para que isso possa realmente se concretizar. E aí, coloca um despertadorzinho gentil, seja gentil consigo mesmo pela manhã e vê se isso não vai dar uma engrenada. Não tenta pautar isso pelo que vai acontecer de primeira, que pode ser que de primeira dê ruim. Então, mas vai indo, que assim, o hábito é uma coisa impressionante, né? A gente ignora um pouco o que é disciplina e o hábito faz pela gente.